favor, abram comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E Lucas, capítulo 6, verso 36. Vamos lá? Abre lá comigo, Lucas 6, 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O que me chama a atenção aqui nesse texto é como o Pai é a referência para Jesus. A exortação de Jesus é o Pai. Sejam como o Pai, misericordiosos, perfeitos, amem os inimigos como o Pai, como o Pai. E quando eu penso no Pai, eu penso na figura do Pai, do céu. Primeiro eu penso no que é ser pai, o que é ser pai na terra. Ser pai na terra é você assumir responsabilidade de criar, de cuidar, de acompanhar a formação de um ser humano. Você já ouviu isso, né? O pai não é quem faz, é quem cria. O pai faz os dois, mas a paternidade, ela é desenvolvida, ela não é só o resultado de um ato sexual, ela é desenvolvida com a proteção, o acompanhamento, o cuidado, o ensino, o nutrir. Não é só colocar comida na mesa, não é só pagar a escola, não é só o dinheiro, é o nutrir emocionalmente, é conversar, é brincar. A paternidade tem a ver com ensinar, é ter paciência para ensinar. Não ensinar na hora que você quer só o seu filho, mas estar próximo o bastante para na hora em que ele precisa ser ensinado, na hora que ele se abre, porque o filho é um ser humano que tem as suas decisões, tem os seus gostos, e por mais que o pai olhe e pense, não sabe de nada ainda, ele precisa respeitar a criança, porque senão a criança vai fechar o coração para ele. Se o pai não respeita o filho fecha o coração para o pai, porque a gente não ensina só na hora que a gente quer ensinar. Agora você vai ter que aprender isso. Não é bem assim que funciona. Um pedido que Salomão ensina, que ele faz para o filho lá em Provérbios, é: filho, me dá o seu coração. Eu falo isso para as minhas filhas. Dá o seu coração para o papai. Significa confia em mim. Confia em mim. Eu não vou acertar tudo, mas confia em mim. E eu oro isso. Eu falo: Deus, me dá o coração das minhas filhas. Quando eu for ensinar, quando eu for ser um exemplo bom, santo, dá o coração delas, abre o coração delas para mim. Então o pai, ele assume essa responsabilidade de acompanhar, de guiar, de dirigir, de participar, de ter paciência. Jesus está dizendo que esse deve ser o nosso alvo. É o Pai, mas é o Pai do céu. É o Pai do céu. É Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos conhece, que nos acompanha com muita humildade e paciência. E Ele sabe a hora que o nosso coração está aberto para a gente ouvir as palavras dEle e aprender. Enquanto nosso coração está fechado, endurecido, a gente sofre. E Ele fica ali, esperando, conduzindo, para que a gente tenha um momento preparado para receber o ensino. Então Jesus fala: sejam perfeitos como o Pai. Então o Pai é o lugar da responsabilidade, é o lugar do amor, é o lugar do afeto, é o lugar também do preenchimento. Essa perfeição significa preenchimento, plenitude. Sejam plenos como Deus, sejam plenos como o Pai. E isso aqui ensina para a gente que a misericórdia, o cuidado, o serviço, ele não é oposto à plenitude, à alegria. A gente pode experimentar na nossa vida cristã, e esse é o desejo de Deus, porque Deus é assim, rios de água viva no seu interior, que Jesus não tirou isso do nada. Esse é o interior de Deus. No interior de Deus fluem rios de água viva. Ezequiel fala que tem um trono na cidade de Deus e tem um rio que sai do trono. O trono, a gente sabe quem está no trono é o próprio Deus, e o rio que sai do trono é o Espírito Santo, que é o rio de água viva.
Então, nosso Deus é um Deus cheio de contentamento, de alegria, de felicidade. Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do descanso, Ele tem tudo em si, nada falta para Ele. E mesmo assim, tendo tudo isso, Ele é um Deus que transborda misericórdia. Ele se compadece dos homens. Ele se chama pai do órfão e marido da viúva. Ele é o cuidador dos homens. Salmo 133, se não me engano, é o salmo que o lecionário tinha orientado para ler na semana passada, uma boa parte da semana passada. E ele falava sobre isso, que Deus do céu, Deus, Ele olha, Ele está num trono e a glória dEle está além do céu. E lá além do céu, Ele olha para baixo para ver o que acontece no céu, porque Ele está acima do céu. Então Ele vê o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo entre os homens. E Ele pega o pobre e o miserável e Ele faz o miserável se assentar com os príncipes. E Ele faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. E eu meditei nisso bastante essa semana. Deus da alegria. O Deus da alegria. Ele pega o miserável e põe ele numa posição de honra. Ele pega a mulher enferma e cura a enfermidade. Ele pega a tristeza dela, transforma em alegria. Ele transforma ela em alegre mãe de filhos. Ele não só dá filho, ele faz a alegria encher o coração. O nosso Deus é o Deus da alegria. E Jesus está dizendo, sejam como o Pai dos céus. E eu queria apenas trazer para nós aqui essa breve meditação de que quando a gente olha para Deus, a gente vê alguém muito feliz. O Pai de Jesus é muito feliz. Hebreus capítulo 1 fala que Jesus, porque Jesus amava a santidade e Ele odiava o pecado, Deus derramou sobre Ele um óleo de alegria que ninguém mais tinha. Ninguém é mais feliz do que Jesus. Ninguém é mais feliz, nenhum ser humano é mais feliz do que Jesus, porque ninguém é mais feliz que o Pai de Jesus. E aquilo que o Pai tinha, Ele derramou sobre o Filho. E Jesus fez tudo o que Ele fez aqui, com alegria. Paulo dá uma instrução em Romanos capítulo 12, ele fala assim, quem tem o ministério da misericórdia, pratica com alegria. Essas coisas não se excluem. O Igor compartilhou uma lição preciosa aqui. Se você vai exercer o ministério de misericórdia, se você vai se envolver com pessoas em sofrimento, aprende a ter prazer na presença de Deus, porque é o único jeito que você vai aguentar lidar com o sofrimento da vida. O ministério pastoral, o ministério do aconselhamento, o ministério da misericórdia, qualquer serviço que a gente for fazer para Deus, a gente vai entrar em contato com o sofrimento das pessoas. Ou se a gente só viver sobre a terra, a gente vai entrar em contato com o sofrimento. Se você só passar por aqui, se você viver tempo suficiente, você vai passar pelo luto, você vai viver a perda de pessoas que são importantes para você. Mas no nosso Deus a gente pode encontrar uma alegria que cobre essa angústia que leva até a morte. Outro texto da palavra de Deus que fala sobre alegria e tristeza, Paulo falando sobre o arrependimento. Aos Coríntios ele fala assim, porque existe um arrependimento, existe uma tristeza, ele fala, é a tristeza do mundo. Essa tristeza leva para a morte. Existe uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento e leva para a vida. O nosso Deus é um Deus alegre. E a glória dele é tão imensa que Deus, ao mesmo tempo, ele é tão alegre e ele é tão cheio de compaixão que o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele vê essas misérias e tudo isso que acontece no mundo e o sofrimento das pessoas, e ele não vem apontar o dedo na nossa cara para falar assim, você não merece nada porque tem gente pior que você. Ele é cheio de ternura. E Ele é o Deus da abundância. Para Ele não é o suficiente que você tenha só o mínimo para viver. Você já ouviu gente falar assim, eu não peço coisa para Deus porque eu não tenho coragem de pedir. Tem gente que tem dificuldade de coração de petição, né? Eu não peço para Deus. Eu tenho dificuldade, eu não peço. Pois o coração de Deus é que os filhos dele sejam plenos, abundantes, que a gente experimente contentamento, que a gente seja suprido. E Deus, Ele não quer dar para nós só o mínimo para viver. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro quando ele falou, o nosso Deus, segundo a riqueza da sua glória, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus quer fazer mais, Ele não quer fazer só o mínimo. E olha o tamanho da glória de Deus, olha o tamanho do coração de Deus.
Ele está lá, levantando pessoas para cuidar de quem está no luto, de quem está na angústia, de quem está lá, ferindo a si mesmo, e ao mesmo tempo ele está aqui, com pessoas que talvez não estão passando por coisas tão graves, comigo e com você, que talvez a gente já passou, mas a gente não está passando. E Ele continua consolando o nosso coração. Deus não olha para algumas pessoas e pensa, o seu sofrimento não é tão grande assim, o dele é. Eu vou responder a oração dele, não vou responder a sua. Teve um dia lá que acabou o dinheiro da minha conta. E eu falei, Jesus, mas eu ainda queria comer um açaí, eu queria comer um negócio. Aqui é tão gostoso, é mais gostoso do que lá em Curitiba. O negócio, ele está fresco, em Curitiba é aquele troço. E eu falei, não vou falar para ninguém, eu vou falar só com Jesus. Agora pensa, a gente está lá, mas na favela eu pedindo açaí para Jesus, tinha que estar pedindo outras coisas para os outros. Pois a Paola comprou açaí a mais. E ela falou, comprei para você. Eu nem tinha pedido. E Jesus responde. Eu queria que a gente visse o tamanho desse coração de Deus. Porque senão a gente não vai conhecer o caminho da graça, a gente vai entrar por um caminho de mérito. E não é o caminho de mérito. O caminho do Evangelho não é o caminho do mérito. Ele olha para nós e fala, vou cuidar de você. E quando Jesus fala, olha para o Pai. Eu quero que você seja perfeito como o Pai é. Eu quero que você seja misericordioso como o Pai é. Então o Senhor está chamando a gente para um amadurecimento, para a maturidade. E essa maturidade que Ele chama a gente para ter, não é uma maturidade onde a gente tem que ser miserável para cuidar dos outros. Não é assim, sacrifica a paz que você tem com Deus para você poder fornecer aos outros. Não, você não vai poder dar nada para os outros se você não tem paz. Como é que você vai dar paz com Deus para os outros se você não tem paz com Deus? Não é sacrifica o amor que você recebe de Deus para você poder dar amor pelos outros. Não, pelo contrário, você precisa permanecer no amor de Deus, você precisa permanecer na paz, você precisa permanecer na presença, você precisa permanecer no contentamento. O apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda circunstância. O que ele está colocando para nós? Deus quer que a gente viva nesse lugar de contentamento, de alegria, de paz, de felicidade, enquanto nós entramos no sofrimento das outras pessoas. Isso é possível. É possível, irmãos, porque a vida que Ele quer que a gente reparta para os outros é a vida em abundância. Então a gente protege no nosso coração esse lugar. Eu preciso proteger o que pode roubar esse lugar de abundância na presença de Deus, porque é isso que vai alimentar, isso que vai atrair. A gente vai para lá e a gente recebe um monte, é isso que eles falaram, é a presença de Deus. A gente recebeu tanta ministração, tanta palavra das pessoas, a gente podia pensar assim, mas por que eles estão derramando sobre nós se tem tanta gente mais urgente para receber? É porque a verdade é que sempre tem o bastante na presença de Deus, sempre tem o suficiente de sobra, se a gente simplesmente fixar os nossos olhos no Senhor, se a gente acreditar que na presença de Deus tem tudo. É segundo a riqueza da glória dele, e a glória dele é muito vasta, essa riqueza é muito grande, é o poder que vem segundo a riqueza da glória, é a alegria que vem segundo a riqueza da glória. Eu acho que a lição para nós é que se a gente entrar no coração de Deus, fundo bastante, a gente vai ver que tem muito para a gente e tem muito para o resto do mundo inteiro. E a gente vai falar, Deus, me leva, me envia, porque não é só para mim. Não é só para mim, Deus. É para todo mundo que eu encontro no caminho. E é isso que Jesus quer que a gente entenda. Sejam perfeitos como o Pai do céu. Ele é pleno, Ele ama, mas Ele não guarda só para Ele.